Hoje nós vamos falar sobre franquia. Então, o que é legal desse tema? O legal desse tema é que, quando a gente pensa em empreender, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro deles é criar um próprio negócio, e quando eu falo criar um próprio negócio, é o desde o zero, como o pessoal fala na internet. Do zero, a gente fala em você criar sua própria marca, você criar um plano de negócio, você criar como essa empresa ou esse serviço vai funcionar, você começar a determinar tudo, enfim, estruturar um negócio do princípio até ele começar a agir, né, a funcionar. E isso pode levar um tempo, isso pode demandar dinheiro, e isso pode demandar muito conhecimento também. Pode não, demanda muito conhecimento também. Então é importante que você tenha esse ponto na cabeça. A franquia da mesma forma. Escolher uma boa franquia, saber o tipo de negócio, saber se você está preparado, ter um bom capital de investimento também são outros fatores importantes quando a gente pensa em franquia. Mas sem muita delongas, vamos deixar essa live curta para não ficar muito comprida e vamos falar sobre os benefícios primeiro de se abrir uma franquia. O primeiro ponto é a questão do tempo. O que seria isso? Ter uma ideia e colocar ela em ação demanda muito tempo. Ou seja, além de tempo, vai te demandar dinheiro também. Mas quando você tem uma franquia, o negócio já foi testado. Ou seja, se a empresa chegou ao ponto de franquear, é porque o negócio dela já foi testado, foi validado, já se tem uma expertise embarcada, e a partir desse momento você vai comprar essa ideia e vai começar a trabalhar. Outro ponto importante, a credibilidade. Quando a gente entra numa franquia, é muito mais fácil o convencimento perante os clientes do que propriamente você começar um negócio do zero onde ninguém conhece a tua marca. Então, credibilidade, expertise. Outro detalhe muito importante é já ter um plano de negócio bem definido. Então, toda vez que você vai dar entrada, vai fazer uma pretensão de compra de uma franquia, é feito se você já fez ou não, mas para quem nunca fez, é feito todo um questionário, então, de validação, tanto do lugar onde você está, tanto do tipo de negócio, se você está disposto a levar aquele negócio adiante, vamos supor, se é uma franquia principalmente de alimentação que trabalha em horários alternativos, então essa franquia vai te testar para saber se você é capaz de lidar com esse negócio. Enfim, são diversos outros fatores. Outro ponto muito importante é que você já tem basicamente um mercado testado e validado, e você já tem ali um termômetro, porque se você está pretendendo comprar uma franquia, é bem provável que você já tenha experimentado o serviço dessa franquia, tenha gostado e acha legal levar essa ideia adiante para um lugar que não tem ainda, né? Para que você consiga colocar essa ideia que você gostou bastante para rodar. Então, isso é importante. Então, o produto ou o serviço já foi validado. Então, você já sabe que tem uma estrutura por trás disso. Existe uma estrutura enorme também por trás de uma franquia, e a maioria delas dá suporte jurídico, suporte de marketing, entre outros detalhes, né? Então, esses são todos os benefícios de se ter uma franquia. Vale a pena abrir uma franquia? Lógico que vale, mas aqui é importante que você tenha passo a passo de como funciona um negócio, né? De como é estruturado. Dificilmente você vai sair do zero e abrir uma franquia sem nunca antes ter sido dono de um negócio. Então é muito importante que você passe por esse processo para você ver quais são as dificuldades, quais são os benefícios, onde você tem aquela expertise de conseguir levar o negócio adiante. Agora, é muito importante também que você
tenha em mente assim que você gostou muito desse negócio, você achou muito legal a ideia da franquia, mas você achou legal. E esse teste de mercado, essa pesquisa de mercado deve ser feita com muito critério, principalmente em pequenas cidades do interior, que é onde eu mais atuo, onde eu mais atendo as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque as cidades do interior, elas têm peculiaridades que só a cultura daquele lugar tem. Então é muito provável que mudando de uma cidade vizinha para outra, o mesmo tipo de negócio não dê certo. Na minha cidade, há tempos atrás, acho que até um pouco antes da pandemia, abriu o Subway. Poxa, quem é de cidade grande está cansado de conhecer o Subway. E eu acho muito legal, uma franquia bacana. Se eu não me engano, é a maior franquia de alimentação do mundo. Acho que maior na questão de mais unidades, né? Não de faturamento. Mas é uma das que mais tem unidades, se não for a maior, está no top 3. Era antigamente, agora faz já tempo que eu vi esses dados, não sei se mudou. Mas abriu na minha cidade, nas 2 primeiras semanas fazia fila na porta, porque é uma novidade em cidade de interior, as pessoas ficam motivadas a saber o que é, do que se trata, como que funciona, mas não se adaptou na nossa cidade, porque as pessoas não conseguiram entender como que era o lanche, como que se pedia, ficavam envergonhadas, acabavam não indo, e assim, poxa, o lugar que eles abriram estratégico, muito bom, a estrutura tradicional, que já vem toda a parte ali de infraestrutura, de engenharia, né, de layout, de identidade visual, já tudo montadinho, tudo bonito, mas infelizmente a franquia não foi para frente, ela ficou um tempo e acabou que não deu certo, mesmo que é uma das maiores franquias do mundo, tem o seu negócio validado, tem experiência de anos, mas não deu certo. Algumas franquias também limitam esse acesso que você quer ter. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar uma franquia, né, abrir uma franquia aqui na minha cidade do McDonald's, é proibido. Eu não sei se vocês sabem, mas o Habib's, o dono do Habib's, é originário aqui da minha cidade. A minha cidade tem 45 mil habitantes, Santo Antônio da Platina. E não temos um Habib's aqui, mesmo que o dono da franquia, né, da marca, seja da nossa cidade. E por que isso? Porque a cidade não comporta, o investimento é muito alto para que você monte uma franquia desse porte, e a cidade não comporta, ou seja, não consegue ter movimento suficiente para atender às necessidades da marca. E isso é um ponto muito importante. Então, na minha opinião, vale a pena abrir uma franquia? Vale, mas antes disso, você já tem que ter uma bagagem ali de como se comportar como um empresário, de como lidar com uma equipe, porque quando você compra uma franquia, praticamente você é funcionário com um pouquinho mais de privilégio da marca da franquia. E isso não é ruim, isso é bom, porque assim, se você é um cara que está pensando em expandir, em investir um capital para que ele retorne para você, escolher a franquia certa e posicionar essa franquia de forma tal que você consiga treinar uma equipe e que o teu envolvimento com a franquia seja reduzido para que você tenha tempo para outras coisas, é bem legal, é algo importante que você conseguiria dar conta e gerar uma renda extra a partir desse ponto de vista. Agora nós vamos falar sobre os malefícios da franquia, ou seja, o que acontece quando você abre uma franquia. E agora vamos da parte negativa. Se você parar para pensar, uma franquia, vamos supor, custa R$ 1 milhão de uma até muito mais do que isso. Eu creio que seja até na faixa de 2 a 3 milhões de reais para você abrir uma franquia do McDonald's, um exemplo. E se você parar para pensar, e se você tivesse esse capital para investir numa franquia,
talvez você conseguisse montar um layout muito agradável, parecido, não falo copiando, mas bem assim, modelado na questão de uma marca grande, um negócio novo, né, com o seu gosto, com a sua visão, e investindo muito menos. Mas aí você tem que colocar na ponta do lápis. O negócio que você vai abrir vai ser novo, então ele não tem credibilidade, tem toda aquela estratégia de como você vai entrar no mercado, qual o teu posicionamento e por aí vai, como a gente já fez diversas lives falando sobre isso. E aí que começa o trabalho. Então, não abrir uma franquia é muito mais trabalhoso do que abrir uma franquia onde já está formatado o negócio. A diferença é que precisa de dinheiro e tem o trabalho. O outro precisa de muito tempo de planejamento, dinheiro e trabalho também. Então, a franquia, ela te dá esse benefício de te antecipar, de te dar essa possibilidade de você abrir uma franquia muito mais rápido, com maior qualidade, prestando um serviço mais qualificado do que quando você vai abrir um negócio, começar do zero e tentar fazer com que isso vire. Então, esse é o detalhe. O outro detalhe é que abrir o próprio negócio é aquela aventura. Então, é teste. Se você não tem conhecimento, muito possivelmente vai quebrar a cara num primeiro momento. Talvez você não tenha expertise nem a estrutura suficiente de dar conta de fazer marketing, de fazer pesquisa de mercado, de testar produtos, de ver novidades. Isso é legal também que uma franquia tem. Enquanto você está trabalhando ali, vendendo, prestando serviço pela franquia, existe um grupo dentro da franquia, da estrutura da franquia, que está pesquisando novos negócios, novas tendências. E talvez o que eu vejo muito são os empresários ficar muito fechado, muito restrito ao trabalho ali que está fazendo o dia a dia e esquecendo desses outros detalhes que vão te dar suporte para que você avance. Então é muito importante que você tenha esse ponto de vista também. Outro detalhe é que quando você abre a franquia, você não tem você não tem a autonomia. Ou seja, quando você vai abrir, muito provavelmente eles vão falar o lugar que eles querem da cidade, vão te exigir um mínimo de investimento ali com relação à infraestrutura e tudo mais. Não vai deixar você fazer nada de diferente. Vamos supor que na tua cidade carro de som funcione ainda, né? Vamos supor que tua cidade tá bem atrás ali, enfim. E carro de som funcione. E se a franquia não tem essa flexibilidade, você nunca vai poder anunciar num carro de som. Tem outros tipos de mídia que você nunca vai nunca vai poder estar lá. Outro detalhe da franquia que não é muito legal são as taxas que se pagam eternamente. Lembrando que quando você é dono da franquia, você é dono relativamente daquela unidade de negócio, mas você ainda fica debaixo de uma marca, ou seja, se você for embora ou quiser vender, essa marca não te acompanha, porque ela não é sua. Então é só o ponto físico que é seu ainda. E isso é uma estratégia um pouco ruim. E dependendo do tipo de contrato, você não pode sair vendendo equipamentos e outras coisas. E acaba que você, na hora de fechar a franquia, é um prejuízo grande. Então vai depender muito do estilo de contrato que foi feito na contratação da franquia, né? Na compra da franquia. E esse é outro ponto a ser pensado também. Lembrando que quando você abre uma franquia, a marca não é sua, né? Então, e você tem a responsabilidade de levar a marca adiante. Então, é importante que se pese o prós e os contras para que você veja qual que é, de fato, o teu estilo de empreendedor, né? E se vale a pena, se é um bom negócio. Muita gente vê pela rentabilidade, né? Então, você imagina que uma quantia X, R$ 500 mil para abrir uma franquia. Se você colocar esse dinheiro rendendo na bolsa de valores, fundo de investimento imobiliário, renda fixa, que se for o caso, qualquer um desses pontos,
você vai precisar colocar na ponta do lápis se essa empreender com uma franquia vai ter um retorno maior, né? Lembrando que você vai ter que estar lá atuando, trabalhando, ou se você investir por conta, abrir um negócio por conta, se esse negócio faz sentido e se vai te retornar um dinheiro rápido, o mais rápido possível. Então você vai para essas três vertentes: aplicação financeira, abrir a franquia ou abrir o próprio negócio. E vai ter que planejar ali e planilhar para ver qual que tem um retorno maior e colocar na ponta do lápis ali não só o retorno, né? Se a gente for ver só pela questão financeira, mas saber também qual que é a tua vontade, né? Com que você se adapta mais, com que você gosta mais. Então, independentemente dos casos, você tem que estar apto a fazer isso, tem que gostar, estar motivado a fazer isso como algo que você goste, né? Se for só pelo dinheiro, talvez não dará certo em nenhum dos casos, né? E a franquia também, ela demanda um investimento inicial um pouco maior, porque você compra uma formatação de negócio já pronta, né? Diferente do próprio negócio, que não é barato também, mas você consegue fazer alguns ajustes para começar um negócio próprio. Então, essa é a diferença da franquia também. Mas o que é importante? O importante é que você tenha o conhecimento, que você pare, faça as contas e que isso não seja um impulso, né? Ali momentâneo, porque você gostou do tipo de serviço da franquia ou porque você está motivado em abrir uma empresa. Então, você tem que parar. A minha dica é que estou pensando em abrir uma franquia, show de bola. Visita pelo menos umas 4 ou 5 franquias, tenta conversar com os donos das franquias. Na maioria das vezes, né, na maioria dos casos, eles vão te abrir o jogo. Se está dando tudo certo, eles vão falar, olha, tá tudo bem. Se estiver dando errado, com certeza eles vão quebrar o pau, né? Vão falar tudo que está de errado na franquia. Eu já tive experiências de prestar consultoria para franquias, então para o franqueado, né? Não para o franqueador, mas para o franqueado. E eles são muito amarrados com relação ao marketing, essas coisas. E quando a franquia é originária de uma cidade grande, ela tem um posicionamento, um estilo de marketing para a cidade grande. E quando a gente está numa cidade pequena, isso tem uma grande diferença. Então, aí você fica um pouco amarrado, né? Então, é importante que vá visitar a franquia que você tem intenção de abrir, vai ver, conversar com os donos. Você vai ter que se aproximar mais. Antes de fazer a compra, vai na sede da franquia, tenta ali um entendimento maior, tenta se aproximar, fazer cursos na área da franquia, para que você veja e coloque na ponta do lápis se vale a pena mesmo ou não, e principalmente se você está preparado financeiramente para abrir uma franquia. Né? Se você tem condição de manter esse negócio, a franquia vai te dar um maior suporte com relação a isso. Ela vai saber se você está preparado ou não. O negócio próprio já é um pouco mais arriscado, porque você não tem teoricamente, você não tem esse suporte, né? De saber quando é o teu retorno, o teu break-even, e outros pontos como esse. Então, é importante que você saiba aonde você vai pisar, com conhecimento, com calma, e você vai conseguir sim abrir uma empresa, seja ela sua empresa ou uma franquia que, ainda que seja sua, tem dono, né? Então a marca tem dono. Eu espero ter conseguido tirar né, ou aberto a tua visão para alguns detalhes com relação à franquia. Independentemente de um ou do outro, eu acho que é importante a gente estar movimentando. A única coisa que salva esse país é o empreendedorismo, e independentemente da forma como ele é feito, você deve fazê-lo para que você consiga gerar valor para a cidade, o teu país, o seu estado, a tua comunidade. Então, empreenda, de uma forma ou de outra, empreenda. Mete a cara, estuda bastante, interage com outras pessoas que já têm mais conhecimento, e fora isso, eu estou aqui também para te dar esse suporte, para te ajudar. Caso você precise de uma consultoria nessa área, eu estou à sua disposição. Então, vamos tomar um café, seja presencial ou para você que é de longe, um café virtual,
onde a gente vai conversar sobre a sua ideia de negócio, ou sobre a ideia da sua franquia, ou se você quer franquear também, eu posso dar esse suporte para você, e a gente vai estar junto nessa jornada, tá legal? Fico à disposição de vocês, tendo qualquer dúvida, manda inbox, manda WhatsApp, manda e-mail, manda sinal de fumaça, que a gente responde aqui, tá bom? Um grande abraço.